Olá, paz e bem a você que está acompanhando nossos canais de comunicação, aqui direto do capítulo provincial 2024. Nós estamos chegando com mais um versículo que traz as informações deste quinto dia de capítulo. A programação de hoje, como sempre, começa tendo seu ponto ápice, a partir da Santa Missa. E é a liturgia da palavra, tudo que foi vivenciado na Eucaristia, que vai iluminando os trabalhos de cada dia por aqui. Hoje, a celebração foi assumida pelos frades que compõem as fraternidades da Paraíba, Pessoa, Campina Grande, Lagoa Seca, e com grande alegria, Frei Robério, que é pároco da Paróquia do Rosário, falou para a gente na homilia, convidando para que a palavra de Deus entre pelos nossos ouvidos, mas encontre lugar no nosso coração, já que é daqui que brotam os sentimentos, as decisões que devemos tomar, então o coração precisa ser alcançado pela palavra. Hoje também nós colocamos no site uma matéria que narra um pouco de algumas mensagens que nós estamos recebendo de algumas entidades por ocasião do capítulo. Nós lembramos aqui a mensagem da província franciscana de Nossa Senhora da Assunção, em uma carta assinada por Frei Antônio Pacheco, ministro provincial, e Frei Cristóvão Melo, secretário provincial. Eles desejaram um abençoado capítulo provincial e reafirmaram o compromisso de caminhar juntos como já fazem, e essa é uma marca tão bonita na história das duas entidades. Também os frades capuchinhos da província Nossa Senhora da Penha, do Nordeste do Brasil, que através de Frei Janailson José Gomes, o vigário provincial, e Frei José Renielson, secretário provincial, eles desejaram que este capítulo seja um momento propício para renovar a vocação e continuar a fidelidade ao nosso carisma franciscano, no serviço de Deus, da Igreja e de toda a humanidade. E ainda pediram para que a força do alto, recebida em Pentecoste, anime, fortaleça, inspire e conduza todos os trabalhos e decisões que serão tomadas durante a celebração capitular. Eles reafirmaram que estarão unidos em oração e na fraternidade pelo bom êxito do capítulo. Nós lembramos também ainda a mensagem do Conselho Nacional da UFS, através da Maria José, que é ministra nacional. Eles reafirmaram o desejo de um bom capítulo e que este seja um momento oportuno de trabalho e reflexão para impulsionar as decisões a serem tomadas na caminhada da missão franciscana, em que os irmãos se reúnem para juntos rezar, celebrar, avaliar e projetar caminhos. Você pode conferir mais dessas informações escaneando o QR Code que está aqui do lado ou acessando o nosso site e conferindo esta matéria. Outro tema, pauta deste dia, aqui em nosso capítulo, foi a reflexão, a discussão sobre a proteção de menores e vulneráveis. Este que é um tema muito recorrente e a Igreja, nos últimos anos, com o pontificado do Papa Francisco, tem encontrado maneiras de trabalhar este assunto e pedindo a contribuição também das congregações, ordens e dioceses. E aí nós conversamos com o Frei Wellington Reis, explicou um pouquinho para a gente sobre o que é isso e como a província tem caminhado em torno deste tema. Então, para a província, alguma coisa é muito importante, é algo muito novo e um tema muito delicado, porque primeiro que a gente não é acostumado a falar sobre isso. Então é uma novidade muito grande. Eu conversava com vocês de manhã sobre a questão que não é somente as leis, porque é muito maior, porque é a nossa vida. Falar de afetividade é muito delicado no nosso mundo. Normalmente a igreja, nós não fomos habituados a falar sobre isso. Então a gente brinca, a gente fala, mas sempre de maneira jocosa. Então o documento, além da gente poder aprofundar uma situação muito delicada da igreja, que é a questão do abuso com os vulneráveis e abuso de menores, mas também a gente poder se dar conta de uma realidade que vai além disso. O autoconhecimento, você se entender, se acolher da sua demanda afetiva, de tudo aquilo que você experimenta como ser humano, nós como consagrados, entender que nós também temos essa demanda e como você encarar, entender melhor isso e elaborar. E nos casos mais delicados, evidentemente, buscando um profissional onde você possa aprofundar essas questões delicadas de se falar. Quando a gente fala, por exemplo,
de pedofilia na igreja, que é muito falada e que é muito discutida, é preciso entender que é uma doença. E quando a gente identifica esses casos, é preciso que a gente tenha zelo também pela pessoa e pelas pessoas que foram abusadas. Então, se a gente não dá conta desse universo que é complexo, que é difícil, vai ser muito difícil a gente poder superar essa dor que está não só na nossa igreja, nem só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu penso que é um passo muito significativo, muito interessante que a província está dando. E o regulamento, as normas, todas essas questões que nós estamos tentando produzir, que vamos discutir agora daqui a pouco, é muito importante para a gente ter clareza dessa questão, uma forma de preservar, de se prevenir, muito mais do que ficar engessando as nossas ações ou as nossas relações, mas realmente abrir o universo e dos perigos que podem ocorrer, né? E a gente poder se preservar melhor. Então, eu penso que é um grande passo que a nossa província tem dado nesse sentido. Bom, não é uma coisa tão nova, a igreja sempre fez alguns movimentos em relação a isso, inclusive com documentos. Mas o documento Vocês São Luz do Mundo é um documento muito interessante porque ele trata de maneira muito bela sobre isso, da importância do ser humano, e vai trazer essas questões, pontuar muito seriamente sobre isso tudo. Então, o documento que a gente está agora aprofundando, que a gente vai tentar trazer um pouquinho, organizar melhor em leis, digamos assim, é exatamente afundado nesse documento que foi para toda a igreja. É uma exigência da igreja, não só da igreja católica como instituição, mas também da nossa ordem, que está exigindo que todas as províncias tenham um regulamento a respeito dessas situações que ocorrem, infelizmente, né? Então é uma forma da gente se prevenir, da gente entender melhor, da gente afrontar uma situação que está aí, que é humana. Nesses dias, o capítulo, além de toda a questão de reflexão, de leituras de propostas, ele também é eletivo. Nesses dias nós estaremos elegendo um novo ministro provincial, vigário e também todo o definitório. Nós conversamos com o Frei Marconi Lins, que é coordenador do capítulo, para falar um pouquinho para a gente qual o significado de cada serviço e, inclusive, desmistificar estes títulos que são dados que não são entendidos como cargos, mas na fraternidade são entendidos como serviços. Confira. Na fraternidade, as relações são fraternas e diferentes. A fraternidade não anula a diferença, mas a diferenciação ela é feita a partir da perspectiva da fraternidade, do estar com o outro, de ser irmão do outro. Então, neste caso, nós vamos no sábado, né, eleger o nosso ministro provincial. Daí, Francisco usa a palavra ministro, porque a palavra ministro vem de ministrar, é servir, né? O ministro provincial, de uma parte da ordem, né, regional, na realidade geográfica, vamos dizer assim, o vigário provincial, aquele que ajuda o ministro provincial, e os definidores, né, aqueles que formam o conselho provincial, são 6, e que estão a serviço da fraternidade. As reuniões que acontecem ao longo dos anos no governo de cada província, de cada ministro provincial, elas acontecem para ver a vida dos confrades. Elas falam do ser e do agir da fraternidade. Então, nesse sentido, o cargo para nós não é uma realidade que nos coloca acima, mas pelo contrário, que nos coloca na atitude de irmãos, aquela atitude de Jesus, que se pôs ao pé dos outros para servi-los, para lavá-los, para que nós sejamos irmãos, né? Então, nesse sentido, os vários serviços da província, os vários secretariados, tudo aquilo que vai ser organizado para gerir a vida fraterna, de fato, gere a vida fraterna, não é? Então, a fraternidade para nós é uma realidade, de fato, inegociável. Nós somos uma fraternidade, e não só uma fraternidade, mas uma fraternidade de menores. E outro elemento carismático fundamental para a gente entender o próprio governo provincial é a itinerância. Hoje também nesses dias nós temos falado bastante sobre a presença do provincial nas fraternidades. O provincial é um homem dos frades, que está a serviço deles. E nesse sentido ele tem que caminhar, eles têm que fazer uma itinerância, sair da sua segurança, da sua casa onde ele mora, para estar com os demais irmãos. Então, de fato, o traço fundamental dos serviços é a fraternidade, é a minoridade e a itinerância. E este foi mais um versículo. Nós concluímos aqui os nossos trabalhos por hoje, mas reafirmando o desejo
através das propostas, das reflexões, dos julgamentos, do iluminar destes dias, nós damos as mãos como uma grande ciranda, como inclusive cantava Lídia Tamaracá, que hoje faz aniversário, que nesta ciranda nós não estamos só, ela não é nossa, ela é de todos nós. E você soma forças com a gente. Paz e bem.